Bom dia, pessoal. Na aula de hoje nós vamos iniciar nosso estudo mais uma vez sobre o clima. Então nós estamos na nossa segunda aula para entender fenômenos climáticos. Na aula passada a gente viu o que é tempo climático, o que é clima, vimos sobre as massas de ar e o que é uma frente fria e uma frente quente, certinho? Se não lembram, voltem lá e revejam a videoaula. Qualquer dúvida pode me perguntar aqui ou na sala de aula, tá bom? Bom, hoje nós vamos estudar especificamente os ventos. Então, na aula de hoje a gente vai ver o que os ventos, como que eles se formam, né? E também procurar entender alguns desastres, né, ambientais, como por exemplo os furacões e ciclones, bom? Que faz parte desse estudo dos ventos. Bem, inicialmente a gente tem que entender que existe, né, as massas de ar, como a gente viu na aula passada, elas se deslocam, né? Elas são originadas em um determinado local e se deslocam para outros locais. Bom, o que é a diferença? A gente sempre ouve falar, né, principalmente quando tem questão de parapentes, paraquedas, etc., sobre as correntes de ar. As correntes de ar são aquelas massas de ar, aquela porção de ar que se desloca verticalmente, ou seja, de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, esse tipo de deslocamento de massas de ar não são considerados ventos, e sim correntes. Então, aquela porção de massa de ar que se deslocou de cima para baixo, que é muito utilizado nos saltos de parapente, né, que as rampas, né, de salto são relacionadas à localização dessas correntes, porque isso impulsiona, né, o piloto, não sei se é assim que se chama, para cima, são chamadas de correntes. Agora, o deslocamento de massas de ar no sentido horizontal, ou seja, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, são os nossos famosos ventos. Então, o vento é o deslocamento de massas de ar no sentido horizontal, ok? Então, é isso que a gente vai estudar na aula de hoje, como são formados os ventos. Um tipo de ventos muito comum e que a gente sente quando vai à praia são as brisas, né? A pessoa fala assim, eu adoro uma brisa do mar, curtir uma brisa do mar para relaxar. Então, o que é uma brisa? A brisa é um vento e é isso que a gente vai aprender, como se formam as brisas. Antes da gente falar como ocorre a formação do vento, ou seja, da brisa, né, que é um tipo de vento, a gente tem que entender o quê? Que o ar, quando ele é aquecido, ou seja, o ar quente, ele é menos denso, ou seja, ele é mais leve e ele tende a subir, né? Quando ele é menos denso, ele tende a descer, que é o ar frio. O ar frio, ele é menos denso, então ele tende a descer. Antigamente, né, se vocês forem ver prédios antigos, principalmente do setor público, prefeituras, fóruns, etc., os ar-condicionados eram colocados na parte embaixo das paredes, né, na parte embaixo das paredes. Com o tempo eles viram, né, através desses estudos físicos, que isso levava a um maior gasto de energia. Por quê? O ar quente, que é o que dá o calor pra gente, eles estão todo na parte de baixo. Até você resfriar toda uma sala, dependendo do tamanho dela, você tinha um maior gasto de energia, né, de energia elétrica, né, de dinheiro. Então as contas de luz vinham mais caras. Por isso que o ideal é colocar sempre os ar-condicionados na região acima da parede. Pode ver que a maioria das instalações mais novas, o ar-condicionado ele vem acima da parede, porque o ar quente ele é mais leve, menos denso, então ele tende a subir e, à medida que ele vai ser resfriado pelo ar-condicionado, ele se torna mais denso e ele desce. Mas vamos falar aqui em situações ambientais, nessas situações naturais. Em situações naturais, o que eu tenho que saber?
O ar quente, uma vez que ele está quente, ele é aquecido, né? Ele se torna menos denso, então ele se torna mais leve e ele tende a subir. Quando ele sobe, né? Alguma coisa precisa entrar no local desse ar. Então a gente vem uma outra porção de ar que substitui esse ar que subiu. Então, por isso que a gente tem a circulação, sempre a circulação do ar. Bom, o que isso faz? Onde eu tenho a região, onde eu tenho, né, que esse ar quente, uma vez que ele aqueceu, ele subiu, a região que ele deixou ficou de baixa pressão. A gente tem uma baixa pressão. Então, o ar que vai vir para substituir esse ar quente que subiu, ele está mais frio e está com alta pressão. Então, sempre o ar, né, a porção de ar, ela vai se deslocar de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão. Então, duas coisas a gente já viu aí que a gente precisa estar entendendo para que a gente possa estar entendendo a formação dos ventos, em especial das brisas. Como que é isso? O ar, ao ser aquecido, ele fica menos denso, ou seja, mais leve, e ele tende a subir. O local onde ele saiu para subir fica com baixa pressão e vai ser ocupado com uma outra porção de ar mais fria, mais densa e com alta pressão, tá certo? Então, sempre o ar vai se locomover de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão. Então, sempre lembram disso. O ar quente, mais leve, sobe. Uma vez que subiu, a gente tem a criação de uma região de baixa pressão, que vai ser impulsionar o movimento de um ar que está em uma região de alta pressão para essa região de baixa pressão. Bom, então vamos ver como que ocorre, né, as brisas, né, aquele ventinho que a gente tem quando a gente está perto do mar, mesmo aquele calor danado. O que no mar venta, né, regiões próximas ao mar venta. Bom, porque a gente tem a formação das brisas, não só no mar, né, próximo de uma lagoa, de um rio, de uma cachoeira. Por que é tão fresco nessas regiões? Porque ali eu tenho a formação constante de um tipo de vento chamado brisa. Como que é isso? Bom, o que é formado, né? Vamos pensar na região de praia. A gente vai ter a areia e o mar, né? Esquecer a gente que está lá, sombrinhas, enfim. O que acontece durante o dia? Durante o dia a gente tem o sol. O sol ele vai aquecer tanto o mar como a areia, né? E todo aquele ar que está sobre o mar e a areia. Porém, o ar que está sobre a areia, ele vai ficar mais quente, vai se aquecer muito mais rápido do que aquele ar que está lá por cima do oceano, porque a água ela demora a ser aquecida devido àquele grande montante de água que também tem no oceano e está em constante movimento, né? Acaba misturando. Então a gente tem, né, um aquecimento mais lento da água, do ar que está sobre a água do mar, do que aquele que está sobre a terra, né, a areia. Então esse ar que está sobre a areia, uma vez aquecido mais rápido que aquele ar que está sobre o mar, ele vai ficar mais leve, menos denso e vai subir para as camadas mais altas da atmosfera. Uma vez que ele subiu, igual eu ensinei para vocês, aquele ar que está lá sobre o oceano vai vir da região de maior pressão para uma região de menor pressão, né? De alta pressão para uma região de menor pressão, para substituir esse ar que subiu. Então esse ar vem sempre do mar para a areia, né? Então isso é formado durante o dia. Então a gente tem o nome desse vento, é chamado de brisa marítima, porque ela vem do mar para a areia. Por isso que nas regiões, quando a gente está na praia, próximos a lagos, cachoeiras, é sempre tão refrescante, porque
o ar que está vindo lá da lagoa, do rio, ele está mais fresco. Então esse ar ele vai estar mais fresco, por isso que é tão refrescante a gente ficar próximos a oceanos, cachoeiras, lagos, rios e etc. Bom, durante a noite esse processo se inverte. Então o que acontece? Aquele ar que está sobre o oceano se aquece mais demoradamente, mas chega um momento, ele tomou sol o dia todo. Então ele ficou mais quente que em relação ao ar que está próximo à areia, né? Porque a areia, ao mesmo tempo que ela aquece mais rápido, ela também durante a noite ela resfria mais rápido. Então o que acontece? Esse ar do oceano, né, que está mais quente, ele vai subir. E aqui o ar que está sobre a areia, ele está com uma alta pressão, ele está mais fresco do que aquele ar que subiu, então ele tende a ir para o oceano. Então a gente tem o vento chamado brisa terrestre, que é por que terrestre? Porque ela vem da terra, do continente, para o mar, ou para a lagoa, ou para o rio. Por isso que à tarde a gente não consegue ficar muito na praia, porque tem muito vento, né? A gente quase carrega, porque essa brisa terrestre, ela sempre vai vir da terra para o mar. Então a gente tem durante a noite, o vento é brisa terrestre, porque ela vem da terra para o mar, tá bom? E ela ocorre porque o oceano se aquece mais rápido está mais quente durante a noite do que o ar que está sobre a terra, e ele tende a subir por ser menos denso, né? Ele tende a subir, e esse ar que está na terra mais fresco, ele vai sempre de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão, e assim a gente tem a brisa terrestre. Então, esses ventos, né, a brisa marítima e a brisa terrestre, elas são muito utilizadas por pescadores. Por quê? Por isso que os pescadores, eles saem na madrugada, né, à noite, durante a noite, quando a gente tem, então, o ar vindo do continente para o oceano. Principalmente aqueles pescadores que utilizam barcos à vela, porque isso favorece a entrada deles no mar. Durante o dia é o contrário, eles voltam da pesca com os barcos cheios, né? E essa brisa marítima que ocorre durante o dia favorece a saída deles do mar. Então, aqui, pessoal, só para a gente mostrar, né, certinho e reexplicar a questão da brisa marítima, que é aquela que vem do mar para o continente, e a brisa terrestre, que é aquela que vem do continente para o mar. Como eu falei com vocês, vamos iniciar aqui pela nossa brisa marítima. A terra ou a areia, né, ela se aquece mais rapidamente do que o oceano. E isso faz com que a massa de ar que está em volta aqui, né, fica mais quente mais rápido, e ela acaba indo para a superfície mais alta da atmosfera. Por isso que essa seta está indicando, porque ela se torna mais leve. Ao mesmo tempo que ela sobe, ela cria uma região de baixa pressão. E essa região de baixa pressão favorece, então, a circulação do ar que está sobre o oceano ou sobre o mar, né, para a região, para substituir esse ar que se elevou devido ao aquecimento. E assim vai ocorrendo ao longo do dia, né? Sempre o vento vai vir, ou a brisa vai vir do mar para o continente durante o dia. Durante a noite, a coisa vai ser invertida, porque o ar que está sobre o oceano, ele foi aquecido totalmente, né, durante o dia todo, e ele está mais quente do que o ar que está sobre o continente. Porque sobre a terra, sobre a areia, né? Porque ele resfriou mais rápido. O ar que está sobre o oceano, então, ele vai ficar mais leve, ele tende a subir, gerando aqui ao redor do oceano ou do mar uma região de baixa pressão.
Isso favorece a circulação do ar, da porção de ar que vem do continente. E esse círculo, né, de ar que vem do continente em direção ao mar é chamado de brisa terrestre, certo? Bom, quanto maior for a diferença de pressão entre os oceanos, entre as regiões que o ar está se movimentando, mais forte são os ventos. Então, só em termos de curiosidade, existem ventos que nunca param, né? Os ventos alísios, esses ventos eles nunca param e eles sempre sopram em regiões tropicais, que é a nossa região aqui também. A gente também tem os ventos polares, que vão dos polos, das regiões mais geladas, né, do planeta, para as regiões temperadas. Também são constantes, eles não param, né? Então, a gente tem os ventos alísios, que são os que sopram nas regiões, são esses ventos que a gente está acostumado a sentir, né, no nosso continente, que nós somos nas regiões tropicais, e temos os ventos polares que circulam das regiões dos polos para as regiões temperadas. Há também os ventos periódicos, que são essas brisas que a gente falou, né, que só ocorrem em determinadas épocas, em determinados horários do dia, né, que ocorre de dia e de noite. Além das brisas, a gente tem as monções, que não é muito comum aqui da gente, mas que vai atingir principalmente a Ásia, né? No caso, esses tipos de vento não é muito foco do nosso estudo. O que a gente tem que entender é como que os ventos se formam de maneira geral, já que esse conteúdo vocês também estudam em geografia, tá bom? Bom, como que a gente vai medir, né, a direção do vento e a velocidade do vento, que a gente ouve muito falar, né, principalmente nas previsões do tempo, né, que pode ter ventos que vão de até 70 km por hora de velocidade. Como que os meteorologistas, que são as pessoas que estudam o clima, eles medem esses fatores relacionados ao vento? Bom, a direção do vento, ela é medida por esse aparelhinho aqui, que é chamado de biruta. Na região aqui de Castelo, principalmente, a gente pode verificar próximos às rampas de parapente, né? Então, à medida que a gente vai subindo as rampas, a gente vai ver essas birutas, que permite ver a direção dos ventos. E temos os anemômetros, que mede a velocidade do vento, tá bom? Então, a biruta mede a direção do vento e os anemômetros a velocidade do vento. Muitos anemômetros também vêm com uma biruta acoplada, então ele permite tanto a medida de velocidade do vento como a direção do vento, tá bom? Bem, quando os ventos trazem perigos, a gente tem os tão famosos furacões e tornados, né? A nosso material de estudo também fala de ciclones no lugar de tornados, né? O que seria os furacões? Né? Eles também são chamados de tufões ou ciclones tropicais. Eles são esses grandes redemoinhos de ar, né? Então o ar não vai de uma região para outra, ele fica rodando em uma mesma região e eles podem atingir uma velocidade de até 90 km por hora. E eles vão trazer muitos malefícios, principalmente quando eles ocorrem em regiões habitadas, né, regiões urbanas, enfim, porque ele pode levar a destruições de cidades inteiras, né? Então, são ventos que se movimentam em velocidades acima de 90 km por hora. Um exemplo, no Brasil não é muito comum, né, a gente ter furacão, graças a Deus, mas a gente teve um que atingiu Santa Catarina em 2004, que foi o furacão Catarina ou ciclone Catarina, porque como a gente está em regiões tropicais, também é chamados de ciclones, né? Esses nomes variam de região para região, mas de uma maneira geral, os furacões são esses redemoinhos de ar
que estão em altas velocidades e geralmente eles são, como é que eu falo? Eles vêm juntos com grandes tempestades. Os tornados, na realidade, são as colunas de ar, né, que tem esse formato de funil que a gente fala, né? E eles giram com uma velocidade menor que os furacões e eles têm os furacões eles podem durar até dias, enquanto que os tornados eles duram algumas horas. Então, os tornados eles têm abrangências muito menores do que os furacões. Então, os furacões são esses redemoinhos gigantescos, né, de ar, enquanto os tornados são apenas uma coluna de ar que ela pode se desfazer em algumas horas, ok? Então, esses são quando os ventos nos trazem perigo. Bem, só para a gente fechar, né, a utilidade do vento. A gente já falou a formação do vento, falou dos desastres que o vento pode trazer, mas a gente também tem uma utilidade do vento, que é a energia eólica, né, que é aquela energia limpa proveniente dos ventos, né? Esse tipo de energia ele é muito importante porque trata-se de uma energia limpa, não gera poluição, não geram grandes alterações ambientais, né, como a formação, por exemplo, de uma hidrelétrica que alaga grandes partes, né, até mesmo florestas inteiras são alagadas para a produção de uma hidrelétrica. Então, a energia eólica ela é uma energia mais limpa, onde as turbinas elas são aqueles ventiladorzão grandão, né, relacionados a cataventos, né, que são igual um catavento grandão. E permite a geração de energia elétrica através da força do vento. Então, uma grande utilidade do nosso vento é a formação de energia elétrica. Bem, com só de curiosidade, né, a China hoje é o maior produtor de energia eólica. Isso mesmo, a China, mesmo com grandes índices de poluição, a China tem investido muito na geração de energia elétrica, porque o custo é reduzido, principalmente, né, devido às multas ambientais que têm que ser pagas para instalação de uma hidrelétrica ou de uma usina termoelétrica. Então, uma grande utilidade dos ventos é através da energia eólica. Além disso, a gente também vai ter, né, a produção, né, a produção de uma energia limpa. Tá, mas para em que local que eu posso instalar por que no Brasil não se instalou em todos os locais uma usina eólica, né, de geração de energia através da ação do vento? Porque depende, né, tem que depender de uma região que venta bastante. Então a gente tem uma usina eólica, principalmente em Natal, próximo ao mar, em que a gente tem as instalações desses grandes cataventos, né, que são turbinas para geração de energia. Então vai depender, né, da distribuição dos ventos na região e é uma importante fonte de energia, tá? Porque é uma energia limpa, que tem menos poluição, tem menos desastres ambientais, tem menos perda de biodiversidade, porque você só precisa de locais para instalação desses cataventos, né? Bem, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. O ponto básico da aula de hoje é essa questão da formação dos ventos, que eles sempre se movimentam de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão, e essas regiões com diferentes pressões são geradas devido ao ar, ao ser aquecido, ele se torna mais leve e tende a subir. Então, assim, a gente tem a geração da brisa marítima, da brisa terrestre, né, que a gente já comentou. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, porque nas próximas aulas a gente vai estar falando de todos esses fatores alterando o clima, tá? Então, quais são os fatores que vão contribuir para a mudança de clima? A gente viu que as massas de ar, tanto o ar quente como o ar frio, as frentes, elas vão alterar
o tempo climático, né? Inclusive os ventos. Os ventos, eles alteram os tempos climáticos, né? Que é o que? Aquela sensação do clima no instante, né? Naquele dia, naquela hora. Já o clima vai ser em um período maior de tempo. Então, na próxima aula, a gente vai estudar o clima, quais os fatores vão alterar o clima, tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado, entendido sobre os nossos ventos, que é um fator que altera o tempo climático. E na próxima aula, a gente continua com esse estudo sobre os fatores climáticos, que é muito importante, principalmente na nossa atualidade, em que a gente está constantemente ouvindo falar de mudanças climáticas, tá bom? Até a próxima aula. Qualquer problema, qualquer coisa, vocês podem estar me perguntando pelas redes sociais ou por aqui no canal ou pela minha página no Facebook, tá bom? Até a próxima aula.